Olá, amigos do canal, boa noite. Aqui Roberto Miranda, mais uma vez com vocês. No vídeo da semana passada, nós respondemos a pergunta: para que serve o conhecimento? Aliás, desculpe, foi se ser livre depende somente de nós, né? Hoje, a pergunta que chegou ao canal foi: como funciona o livre-arbítrio? Bom, Deus, a criatura humana sempre costuma culpar Deus por tudo, né? Então, se morre uma pessoa querida, a gente fala, se Deus existisse, não levaria essa pessoa de mim, né? Ou se existe, sei lá, um crime, um acidente, se Deus existisse, não permitia que isso acontecesse. E assim por diante, né? Se existe uma calamidade, como essa que a gente teve e outras que a gente está tendo, né, no mundo inteiro, se Deus existisse, não permitia que isso acontecesse. E assim vai, né? Então, nesse rumo, nessa toada, né, o ser humano vai se afastando de Deus por não, por não conhecer suas leis, não saber como essas leis funcionam e por achar que Deus não fez aquilo que ele gostaria que fizesse, né? Mas, na verdade, o que acontece? O ser humano foi criado livre, né? Foi criado livre para fazer o bem, logicamente, e também para fazer o mal, né? Ele tem um livre-arbítrio para isso. Mas, logicamente, ele é advertido, né, das consequências, né? Então, você vai no Evangelho, está lá escrito a cada um segundo as suas obras, né? Ou aquilo que plantares, colhereis, né? Ou tudo me é permitido, mas nem tudo me convém, né? E outras, se a gente procurar, vai ter bastante advertência sobre isso, né? E ainda também nos orienta para a gente evitar esses males, né? Que é amar ao próximo, né? Como a si mesmo, perdoar 70 vezes 7, amar a vossos inimigos, orai por aqueles que vos perseguem, vos caluniam, né? Então, a gente tem não só as consequências da lei de ação e reação, né? Como também como a lei do amor, nos habilitando ao perdão, à fraternidade, para que essas coisas não venham a acontecer, né? E não adianta, ela é a lei de Deus, a lei divina. Então, isso está lá no Evangelho, não é um arranjo de palavras bonitas, né? Na verdade, são, são parágrafos da lei, né? São capítulos e parágrafos da lei que têm que ser atendidas, né? Não é um amontoado de palavras para ficar bonitinho ali, né? Na verdade, é para o ser humano conhecer, né? E praticar, né? E Jesus é bem claro, né? A terra passará os céus e a terra, mas minhas palavras não passarão. Então, a gente tem que se adequar às leis divinas e não o contrário. Deus não pode se adequar à criatura, né? É a criatura que tem que se adequar a Deus e as suas leis, né? Então, na verdade, essa pergunta, como funciona o livre-arbítrio, é porque foi baseada num fato real, né, que aconteceu agora recentemente, acho que essa semana passada, de um padrasto que, num ataque de fúria, de violência, bateu no seu enteado, uma criança pequena, e essa criança acabou vindo a óbito, né? Então, a pergunta é onde é que estaria o livre-arbítrio dessa criança, né? Bom, aqui na Terra, nesse estágio que a gente está, né, os papéis comumente se invertem, né, da vítima, do algoz, né. Então, a vítima de hoje pode ter sido perfeitamente o criminoso de ontem, né. Então, na verdade, foi colhido nas malhas da lei, né. Embora todo programa de renascimento seja, desculpe, seja feito em cima da bondade, do amor, do perdão, né. Então, toda a combinação para que as vidas se encaixem são feitas em cima do amor e do perdão, e as pessoas envolvidas se comprometem com amor e perdão, mas o que acontece? A criatura se entrega aos seus instintos, ainda não bem desenvolvidos, bem consolidados no amor, e acaba
pondo tudo a perder, né? E aí se abre um ciclo de dores, né? Que só quem não aprender por amor vai aprender pela dor. Então, se a gente for trabalhar em cima dessa hipótese, né? Não vou dar como um caso real, que eu não conheço e também a gente não tem acesso a essas informações, né? Que são particulares de cada vida, né? Mas normalmente o que acontece é que, por exemplo, essa criança pode ter sido o assassino de outrora, né? Certo? E aí, quando acontece um fato grave desse, Jesus fala assim, né? O pecador é escravo do pecado, né? Quer dizer, você praticamente suspende o seu livre-arbítrio até aquela ação, até aquele movimento que você fez de ódio, de crime, seja resolvido, né? E é resolvido assim, né? Nessa combinação das coisas para que os envolvidos, né, se perdoem e desenvolvam o amor entre eles, né? Então as pessoas são colocadas juntas para que exista o perdão e o amor e a fraternidade, né? Como não ocorreu, então abre-se um novo ciclo, né? O criminoso foi tolhido do seu livre-arbítrio, porque o juiz colocou ele na prisão, né? E a criança, aí tem várias opções, né? Pelo menos as duas mais comuns seria a criança já é espiritualmente desenvolvida, entende aquela situação, entende que ela provocou esse tipo de situação também no passado, né? E vai perdoar o seu agressor da vida atual e vida que segue, e de uma certa forma está aliviada porque não tem mais esse peso na consciência. Se por acaso ele parte para a vingança e para a retaliação, logicamente um novo ciclo de dores se abre também para ele. No momento está a bola com o outro, né, com o criminoso de agora. E ele está liberado para seguir sua vida de onde tinha parado, né? Então isso aí é normalmente o que acontece. Então um outro ponto que a gente tem que entender é que, por exemplo, quando existe um crime hediondo, né? A gente fala, aquele monstro fez isso, fez aquilo, né? Mas para a mãezinha desse monstro, ele não é um monstro, ele é um filho querido e todo fim de semana ela vai lá levar um docinho, um sabonete, um cigarro lá na cadeia e abraça ele, beija como um filho querido, né? E Deus também não seria diferente, né? Não teria um amor menor, né? Então, para ele não é um monstro, ele é um filho doente que precisa ser curado e vai ser curado e reequilibrado e aí volta à sua vida normal, né? Na sua evolução normal, interrompida momentaneamente por esse ato absurdo, né? Lógico que é absurdo, mas a gente não pode tratar, a gente até é divertido, né? Não julgueis para não ser julgado, porque na, na mesma na mesma intensidade que você julgar, você vai ser julgado, e ninguém está livre de ter cometido coisas horrorosas do passado, que a gente vem realmente, o ser humano, né, como um todo, e a nós estamos dentro disso, vem de um passado de guerras, de assassinatos. Então hoje nós já somos bonzinhos, né? A maioria, pelo menos de nós, já somos versões melhoradas daquilo que nós éramos antes, né? Já evoluímos bastante. E vamos continuar nessa caminhada, graças a Deus. Então, é isso, amigos queridos. Um beijo no coração de todos, né? Que a gente consiga cada dia mais entender e praticar as leis divinas para que a gente tenha uma terra de amor, de fraternidade e acabem todas essas guerras, todas essas calamidades, né? Parece que a gente está chegando num tempo muito próximo disso acontecer, né? Que a gente vai ter uma transição aí do planeta, vai haver uma depuração e provavelmente em poucos anos a gente vai ter um panorama muito melhor para o nosso planeta. Ok? Então até o próximo vídeo, com um beijo no coração de todos. Por favor, se você vê esse vídeo através do YouTube, se gostar, faça sua inscrição e deixe o seu like para que alcance mais pessoas. Ok? Beijo, até a próxima.